Fala aí, oitavo ano do colégio, curso Aplicação, professor Rodrigo Alberoni de volta para mais uma videoaula de história para vocês, meus amores. Beleza? O assunto de hoje é o livro 2, tema 4, Revolução Francesa. É chegado o momento de iniciarmos o estudo da Revolução Francesa. Será que você já escutou a seguinte frase? Liberdade, igualdade e fraternidade? Lembram disso? Já escutaram em algum lugar? Liberté, igualité e fraternité? Não? Então vamos aprender agora o significado real dessas palavras. Maravilha? Vamos iniciar o estudo da Revolução Francesa, meus amores, a Revolução Francesa de 1789, que teve início em 14 de julho. Vamos aprender agora? Então tá valendo, galera. Seguinte, quando eu falo de Revolução Francesa, eu tenho que entender os fatores que geraram tal revolução. Não é? Ela não acontece do nada. Existem o quê? Fatores, motivações que vão levar o terceiro estado a se revoltar e exigir mudanças profundas. Então vamos entender agora esse processo através do estudo do contexto anterior, ou seja, o que estava acontecendo antes de 14 de julho de 1789 na França, que vai gerar essa revolução. Oui, le soutien de Abajou le Petit. Então vamos lá, falando um pouquinho de francês na aula de hoje, vamos lá estudar a Revolução Francesa. Meus amores, é o seguinte, né? A França passava por uma grave crise econômica. Professor, mas por que ela passava por essa crise? Calma, neném, que eu vou falar agora. Por que ela passava por essa grave crise econômica? Por uma série de fatores. Primeiro, altos gastos, né? Grandes despesas militares. A França se envolveu na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, saiu derrotada, gastou muito din-din, gastou dinheiro. Depois, nós já estudamos nos vídeos anteriores, teve o que? A Guerra de Independência dos Estados Unidos. E quem foi lá auxiliar, né, os colonos americanos nessa Guerra de Independência contra a Inglaterra? A França. A França enviou soldados, injetou dinheiro, né, forneceu armamentos. Cara, a França gastou dinheiro também na Guerra de Independência. E a economia francesa já vinha, já estava cambaleando. Ou seja, já estava tremendo. E por que isso está acontecendo? Porque além desses gastos militares altíssimos em guerras, né, guerras que na verdade não têm ligação direta com a França, como o caso da Guerra de Independência dos Estados Unidos, né, nós temos outro fator, que é mudanças climáticas. Sim, a França passou por um período de grande instabilidade climática que vai gerar colheitas péssimas, ou seja, a produção agrícola francesa estava em crise, sem contar que boa parte da produção agrícola ainda estava associada a uma estrutura feudal completamente ultrapassada de produção. Isso vai gerar o quê? Uma baixa produtividade de cereais, principalmente do trigo. E neném, o trigo é muito importante. Professor, por que o trigo é importante? Porque do trigo a gente tem o pão. Ai, que delícia, aquela baguete francesa, aquele pãozinho. É, neném. O alimento mais popular, né, em que o povo consome em larga escala é o pãozinho, é o pão. Só que com a queda na produção do trigo, o preço do pão vai subindo. A França vivia um período de grande inflação, né? O preço dos alimentos estavam disparando porque a oferta no mercado era pequena devido à crise agrícola, associado ainda mais a uma crise econômica devido às grandes despesas militares. A França está com uma economia quebrada. O Estado ele está endividado, necessita de mais recursos. E esse Estado, né, que está associado ao rei, e o rei na França naquele momento era Luís XVI, era um rei que gastava muito dinheiro, né? Era um rei que estava associado à chamada corte francesa, né? A nobreza que acompanha o rei. E essa corte vivia no luxo, na ostentação. Galera, gastando muito, é festinha pra lá, baile de máscara. E isso vai dar problema. Eles estão gastando muito mais do que arrecadam. Lembram quando nós estudamos a sociedade do Antigo Regime na França? Lembra que eu contei para vocês que 97% da população estava ligada ao terceiro estado?
ou seja, o povão que trabalhava e pagava impostos, enquanto o clero e nobreza tinham privilégios. Então esses 2% da população aí, ó, esses 3% da população, estão vivendo no luxo, na riqueza. E quem está sustentando isso? O terceiro estado. Lembra lá das charges que nós trabalhamos, das imagens do terceiro estado carregando a nobreza e o clero nas costas? Então é isso que está acontecendo. Agora pensa, neném, pega essa situação de crise econômica, de fome, de aumento do preço dos alimentos. Para você ter uma ideia, se eu pegasse o salário de um trabalhador, né, urbano pobre naquele momento na França, cara, só dava para ele comprar um pão por dia com o salário dele. De tão caro que estava o pãozinho, de tão baixo que era o salário dele também. Então você consegue imaginar a situação horrível que essa população está passando? E aí, o que o Estado faz? Como solução, o Estado quer aumentar os impostos. Só que os impostos recaem sobre quem? O terceiro estado. Ou seja, é uma sociedade estamental, uma sociedade de ordens, desigual, hierarquizada, estabelecida ali pelo nascimento, em que o terceiro estado, a maioria esmagadora da população, é explorada. Só que a situação já é de crise. E quem sofre mais numa crise são os membros mais pobres do terceiro estado, os camponeses, os trabalhadores urbanos. Né? E a burguesia também está insatisfeita. A burguesia ela quer participação política, ela quer liberdade. Por quê? Aqui ó, é França do final do século XVIII. E o que ocorreu durante o século XVIII? Movimento iluminista, o século das luzes, defesa da liberdade política, da liberdade individual, contra o antigo regime. Opa, professor! Então o iluminismo vai ser o combustível intelectual da Revolução Francesa? Sim, será. Principalmente através da burguesia. Uma burguesia que discorda dessa sociedade estamental, que discorda desse absolutismo monárquico e deseja maior participação política, deseja o fim das práticas mercantilistas. Essa burguesia quer liberdade comercial. Opa, professor, agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo o contexto, professor. Então nós temos aqui uma situação de crise econômica que vai gerar fome, insatisfação popular, uma burguesia que começa a apresentar desejos de mudanças, que não concorda com essa sociedade estamental, um povo que está cansado do aumento dos impostos. Ou seja, misturando esse bolo, nós temos o início de um processo revolucionário que nasce da insatisfação e do desejo de mudança. Tá, professor, mas o rei não vai fazer nada, o Luís XVI vai ficar calado vendo essa situação? Não, né? Ele vai nomear para ser o ministro da Economia o Necker. E o Necker vai ter uma ideia. Né? Nós temos que ter uma votação, né? Nós temos que reunir os 3 estados, primeiro, segundo e terceiro estado, para decidir uma mudança. Será que clero e nobreza deveriam começar a pagar impostos para ajudar esse estado endividado a superar a sua situação? Ou será que nós devemos aumentar os impostos sobre o terceiro estado? Então, a partir daí, será convocado a Assembleia dos Estados Gerais. Mas para explicar isso, é necessário mudar o quadro. Né? Vamos mudar esse quadro aqui. Prontinho, galera. Quadro alterado para vocês. Agora vamos falar sobre o momento em que a Revolução Francesa está prestes a estourar. Né? Vamos falar sobre a convocação dos Estados Gerais. Como eu disse, para tentar superar esse contexto de crise econômica e endividamento público, o ministro da Economia do rei Luís XVI, o Necker, ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Ou seja, ele vai reunir os deputados, os representantes, né, de cada estado. Então terão ali cerca de 291 representantes do clero, 278 representantes da nobreza e mais 590 representantes aí do terceiro estado, né, para discutir qual será o caminho, né, qual será o modo de recuperar esse estado que está falido e endividado. Só que tem um contexto aqui, né? Por quê? O Necker propõe o seguinte: será que devemos criar impostos sobre o clero e a nobreza ou aumentar os impostos sobre o terceiro estado? Então essa era a votação proposta
na Assembleia dos Estados Gerais. Lembrando que a última vez que essa Assembleia tinha sido convocada foi no início do século XVII. Aqui a gente já está no final do século XVIII. Só que tem um porém. A votação ela se dava por estado, ou seja, os deputados de cada estado escolhiam se eles iam votar na opção 1 ou na opção 2, e aí cada estado votava. Ou seja, eram 3 votos no total. Ia sempre dar o quê? 2-1. Galera, clero e nobreza votariam em favor da cobrança de impostos sobre o seu próprio estado? Óbvio que não. Eles iam votar contrários a isso e iriam votar o quê? A favor do aumento de cobranças do terceiro estado. Então o terceiro estado ele sempre perderia a votação, sempre seria 2-1. 2-1. Então o terceiro estado começa a fazer uma pressão. Olha, esse sistema de voto por estado ele é injusto. Nós representamos 97% da população e nosso voto vale por um só. Nós queremos o voto por indivíduo. Por quê? Mesmo eu somando, os deputados do clero e da nobreza, eles vão dar um número maior do que os deputados do terceiro estado. Porém, existiam alguns membros do baixo clero e parte da nobreza, que é chamada nobreza de toga, ou seja, que eram burgueses ricos que compraram títulos de nobreza, que votariam junto com o terceiro estado. Então, se o voto fosse por indivíduo, teríamos aqui mais votos favoráveis às medidas defendidas pelo terceiro estado, porque uma parte do primeiro e segundo estado, baixo clero e nobreza de toga, apoiavam as pautas políticas do terceiro estado. Por isso que o terceiro estado está lutando por voto por indivíduo, ou a votação individual, beleza? Então, dentro dessa ideia, clero e nobreza, eu digo aí o alto clero e a alta nobreza, não gostam desse posicionamento e pressionam o rei contra essa mudança. E Luís XVI decide manter a votação por estado, cada estado tendo direito a um voto. O terceiro estado fala, não, eu me nego a participar dessa votação. E aí começa a confusão, é briga pra lá, cadeira voando, reclamação. Luís XVI, percebendo que a situação aqui estava ficando tensa, estava ficando feia a coisa, ele resolve o caminho mais fácil. Ele fala, quer saber? Vem cá, galera, vamos acabar com esses estados gerais. Isso vai gerar confusão, vamos abolir essa reunião aqui, deixa de lado. O terceiro estado fala, não. A gente só sai daqui com mudança. O rei fala, não, vamos abolir. Vamos abolir. Eles, não vamos. O rei fala, não, está acabado agora. O que o terceiro estado faz? Não aceitamos. Eles saem da reunião e se fecham em outra sala, a chamada sala de jogo da pela. Professor, que jogo da pela é esse? Cara, era um jogo muito maneiro que lembra o tênis. Só que era uma quadra menor, a raquete também era menor e a quadra era coberta. Então era como se fosse um mini campo de tênis. Beleza? Eles se reúnem ali naquela sala, fecham as portas e falam, olha, a gente só sai daqui quando tivermos uma constituição para a França. Um conjunto de leis, direitos e deveres, leis que limitem o poder do rei. Ou seja, essa burguesia aqui, representante maior do terceiro estado, está defendendo o quê? O fim do absolutismo monárquico. Está estabelecendo que o poder do rei deve ser limitado e que devem ser criadas leis que sejam iguais para todos. Ou seja, eles querem o fim dessa sociedade estamental. Bacana? Quando eles se fecham ali na sala de jogo da pela, o clero e a nobreza gostam? Não. O rei gosta? Não. Então o rei tenta negociar, quer que acabe esse movimento. Inclusive ameaçando utilizar as tropas reais contra esses membros do terceiro estado que estão fechados no jogo da pela, dizendo que estão criando uma Assembleia Nacional Constituinte, que vão criar uma nova Constituição para a França. O rei discorda. O primeiro e segundo estado discordam, não querem participar disso. Então começa a ocorrer uma pressão muito grande. Essa notícia de que os membros do terceiro estado se revoltaram começa a chegar nas ruas, começa a chegar no povo. A burguesia que está do lado de fora inicia a formação de uma milícia, de um grupo para proteger os integrantes que estão ali na sala de jogo da pela. O povo também começa a ir às ruas. Os camponeses sentem que agora é uma oportunidade de mudança também, e também vão às ruas. E aí começam a surgir boatos. Um boato muito forte que vai surgir, fake news, que vai surgir é o quê?
de que o rei havia convocado as suas tropas leais para invadir e atacar quem estava aqui fechado na sala de jogo da Pela. E aí vão surgir vozes: vamos nos armar! Vamos até o Hospital dos Inválidos, que lá tem um arsenal. É um episódio chamado de Arsenal dos Inválidos. Ou seja, a massa invade o Hospital dos Inválidos e ali vai adquirir uma série de armas e canhões. Cara, imagina o povo saindo nas ruas, empurrando o canhão. A gente tem canhão, tem mosquete, tiro no primeiro e no segundo. Cara, a galera tava alucinada. Só que ele tinha uma arma, mas não tinha munição. E alguém fala: eu ouvi falar que um primo meu disse, né, que era parente do fulano de tal, que na Bastilha existe pólvora e munição. Galera, a Bastilha era uma prisão medieval, ou seja, antiga, né, bonita, parecia um castelo, e ela era um símbolo de poder do rei. Os inimigos do rei eram presos na Bastilha, os inimigos políticos do rei. E falam que lá tem munição e pólvora. O povo vai doido para a Bastilha, milhares de pessoas, vamos tomar a Bastilha. Demorou, a Bastilha é a nossa galera, querendo tomar a Bastilha. E o pessoal cerca então a Bastilha com canhões, com armas, mas com pouca munição. E aí o marquês, né, o nobre que administrava a Bastilha, tenta negociar. Só que os soldados dentro da Bastilha, galera, eram 38 soldados dentro da Bastilha só, para 7 prisioneiros. Olha a situação. Esses 38 soldados ficam com medo. E aí um soldado dispara um tiro de canhão contra o povo. Pá! Galera voando. E aí o povo se revolta. O povo: que isso? Atacaram a gente, irmão. Vai deixar, meu irmão. E aí começa a confusão. O povo invade a Bastilha. Né? O administrador da Bastilha, ele tem a cabeça cortada e exibido na rua por uma lança. O povo vai à loucura. A Bastilha é tomada. Os prisioneiros são soltos. A população aplaude os prisioneiros. Liberdade, liberdade. E o povo, né, sente a ideia de mudança, do que olha o que eles podem fazer. Cara, essa notícia circula a Europa. Povo derruba a Bastilha, símbolo de poder do rei. Povo exige mudanças. E os camponeses começam a ter um espírito de vingança. Eles começam a atacar os nobres, membros do clero. Esse período é chamado de o Grande Medo. Porque clero, nobreza e o rei estão assustados com a euforia e com as ações violentas e o protesto do povo. Ou seja, eles estão protestando e querendo mudança e, portanto, estão agindo de maneira radical. Isso desperta um grande medo, que leva o rei, o primeiro e o segundo estado, a fazerem o quê? Fala: opa, galera que está aqui na Assembleia Nacional Constituinte, terceiro estado, a gente vai se juntar a vocês, né? Vamos nos juntar, vamos decidir a criação dessa Assembleia Nacional Constituinte, vamos participar. Ou seja, do medo, né, das ações violentas e da revolta popular, gera o quê? Uma mudança de postura do rei, do clero e da nobreza, que se juntam à Assembleia Nacional Constituinte. Galera, vocês querem saber o que vai acontecer a partir de agora? Querem? Então, assistam aí a nossa próxima videoaula na semana que vem. Valeu? Um beijão, tchau, tchau, até a próxima.